Ricardo Corrêa, Fernando Haddad está contrariando aí as expectativas ou tentando tirar aí aquilo que as pessoas esperavam dele de ruim? Como é que está a situação? Eu acho que assim, o Fernando Haddad tem surpreendido aqueles que achavam que a sua indicação seria um aceno do governo mais à esquerda, né? Não por acaso ele tem sofrido críticas do PT, porque tem feito uma gestão que tem agradado bastante os ortodoxos, né? Aqueles que queriam uma política fiscal mais responsável. Pelo menos nesse primeiro momento, a gente percebe uma surpresa positiva do ponto de vista daqueles operadores de mercado que queriam um governo que preocupasse mais com a questão fiscal, né, com a dívida pública, com um trabalho de redução do déficit, né? É um trabalho que a Haddad tem tentado fazer, né? A decisão mesmo sobre a volta dos impostos da gasolina foi, para este grupo, considerada uma vitória dessa ala mais preocupada com a questão fiscal. E as discussões do novo arcabouço fiscal parecem que vão também nessa linha, né? Ele tem uma preocupação grande de resolver isso rápido, de apresentar rápido uma resposta. Inclusive, ele vai se encontrar essa semana com Lula para discutir essa nova regra fiscal, que é basicamente uma regra para definir como se darão as despesas no Brasil de modo a não aumentar a dívida, haver um controle com redução, né, da dívida brasileira. E isso é algo positivo, né? Não é aquele simples questionamento sobre juros, né? Dizer que o Banco Central tem que reduzir os juros. Não, o Ministério da Fazenda está buscando fazer seu dever de casa, inclusive com a expectativa de apresentar pelo menos uma ideia desse arcabouço fiscal antes da reunião do Copom, que acontece agora 21, 22 de março. Ou seja, tendo essa concepção e essa ideia de que a redução dos juros passa por uma política mais responsável por parte do governo federal. E nesse aspecto, ele tem se saído bem no primeiro momento, né? Inclusive recebeu elogios do Marcos Pereira, presidente do PE, do Republicanos, né? Partido que estava na base do Bolsonaro, e que foi um dos que disseram que Haddad tem se saído muito bem nessa tarefa. É de fato uma surpresa quando se olha a expectativa que tinha quando o nome do Haddad foi anunciado lá atrás para o Ministério da Fazenda, né? Ô, Ricardo, mas é curioso, né, que politicamente, de fato, se esperava exatamente essa análise que você fez sobre o quanto seria um ministro de esquerda. Mas olhando para o que foi o Fernando Haddad quando esteve comandando São Paulo, né, quando esteve comandando a prefeitura da capital paulista, foi exatamente nessa linha, né? Foi uma gestão que, apesar de ter ali algumas polêmicas, do ponto de vista de redução de velocidade na cidade, etc., mas com finanças, contas públicas, ela foi absolutamente conservadora, né? Perfeito. Isso é, inclusive, uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas tinham uma ideia do Haddad, a maior parte das pessoas, mais recente, que é o de um Haddad político, né? Muito próximo de Lula, que fazia aquilo que o Lula queria, né? Que aceitou ser lá o candidato de Lula no momento em que o Lula estava preso, né? Ou ser vice primeiro para depois assumir a candidatura. Mas o Haddad da Prefeitura de São Paulo era um Haddad, sim, mais preocupado aí com a questão das finanças públicas. Então, havia uma dúvida, principalmente porque, num primeiro momento, os outros nomes colocados chegaram a falar de Henrique Meirelles, depois falaram de Pércio Arida, falaram de outros nomes que, comparados a Haddad, se dizia, olha, esses são mais ortodoxos do que ele, né? E, no fim das contas, prevaleceu esse Haddad que tem mostrado essa preocupação fiscal e, mais do que isso, que é muito prático na resolução dos problemas. Tem trabalhado de modo rápido, né? Que eu acho que é uma coisa importante aí no cenário econômico, na atual conjuntura brasileira. Há problemas que precisam ser resolvidos rápido, né? Então, essa solução aí com os estados foi rápida, a questão da reoneração, de certa forma, não demorou tanto quanto alguns imaginavam, acharam que ele não conseguiria ganhar essa batalha agora, precisaria ganhar mais na frente. A questão do arcabouço fiscal tem sido rápida e ele promete que será rápido também um acordo da reforma tributária. E aí vem um outro lado também que tem recebido elogios dentro do Congresso,
que é o fato de que ele está muito disposto a conversar, a destravar as amarras, e isso tem surpreendido positivamente também os parlamentares. Eles acham que vai ser possível um diálogo profícuo com o Ministério da Fazenda, o que nem sempre é possível, né? O ministro da Fazenda é aquele que corta, que diz não para as coisas e que é uma linha bastante dura, e o Haddad tem tentado ser, ao mesmo tempo em que está prometendo uma redução de déficit, que é importante, tem tentado acelerar os acordos, como se deu aí com essa questão do ICMS dos estados, por exemplo, né? A ver o quanto isso dura quando os primeiros testes no Congresso Nacional começarem a acontecer, se não haverá fritura interna corporis com o pessoal do PT em relação às medidas a serem levadas de tributação, de reforma tributária e tudo mais, para ver se isso se sustenta no longo prazo.